Agora, Murilo, e aí, de vez em quando eu vou dar umas provocadinhas para a gente sair da zona de conforto, que eu sei que você gosta, né? Mas me diga o seguinte, e esse grande crescimento do número de corretores trabalhando o alto padrão, o luxo, né, o super luxo, e de alguma forma entendendo que não é um bom negócio estar dentro de uma imobiliária como a gente, imobiliária lançadoras, imobiliária que acata. E como é que lida com isso? Como é que você está lidando com isso? Sempre foi uma característica muito forte de Murilo, que aí não é nem da Lopes, é de Murilo. Ele tem uma capacidade muito boa mesmo de arregimentar a pessoa, de arregimentar os corretores, cobrador e tal, mas positivamente. Mas muita gente saindo. Como é que você está vendo isso? Que acaba concorrendo com a imobiliária. Porque o corretor, o incorporador, quer pagar para a imobiliária, que tem toda essa estrutura de uma Lopes citada por aí, a mesma coisa pagando para um corretor que está numa sala de 30 metros quadrados. Como é que você está vendo isso? Zé, primeiro, o grande desafio nosso é reter profissional, né? A gente sabe que reter profissional autônomo não é fácil. É uma briga constante, né? A gente é assediado o tempo todo, né? Não só por outras imobiliárias, como a própria pessoa às vezes quer aventurar a carreira solo. Que não acho nenhum problema a pessoa querer carreira solo, né? E às vezes a pessoa sai e muitas vezes não se dá tão bem e às vezes não tem a hombridade de querer voltar. Às vezes fica com vergonha de dizer que quer voltar. Então a gente deixa sempre essa guarda baixa para se o corretor aventurar sozinho e depois ele quiser voltar para casa, ele pode voltar de portas abertas, desde que não tenha feito nada que venha abonar o comportamento dele. Essa é uma primeira coisa. Depois a gente envolve muito os corretores na Lopes, dentro do processo todo, né? Para que ele entenda assim, eu faço uma característica, eu fico brincando, que lá é a box da Ferrari, né? Se todo mundo quiser fazer tudo ao mesmo tempo, não vai dar certo. Então, um vai limpar a viseira, um vai trocar o pneu, o outro vai abastecer, o outro vai olhar as informações do carro. E eu, às vezes, me boto no mesmo lugar. Pessoal, vocês acham que para mim não seria mais fácil ser corretor também? Porque eu entrei no mercado como corretor. Então, se você pegar toda a bagagem que nós temos aqui, de reunião com o incorporador, reunião com o banco de investimento, para atender o cliente, eu tenho certeza que nossa conversão é muito mais alta. Então, às vezes, eu consigo dividir com a equipe que se eu focar em ser empresário, em atendimento ao incorporador, o corretor focar em atender o cliente, às vezes uma fatia é melhor do que ganhar o todo de poucas vendas. Então, a gente tem essa consciência formada e por parte do incorporador, acho que é uma briga constante que eu tenho também para saber quem é imobiliária e quem é corretor parceiro. Imobiliária, na minha opinião, é imobiliária. A gente não pode juntar aqui nós três, alugar uma sala de 30 metros, como o Zé falou, ter um custo de 5 mil de aluguel, 2 mil de energia, 1.000 de ar-condicionado, acabou o custo em 20, 30 mil. Isso, para mim, não é uma imobiliária. Isso é um corretor capacitado, sim, para atender seu cliente, mas ele não pode estar configurando no mercado de lançamento, assim como a imobiliária que tem um custo de 100, 200, 300 mil por mês. Concordo plenamente com você e essa é constantemente uma defesa que eu faço. Uma coisa é imobiliária parceira, outra coisa é imobiliária que cobra de você, né? Quando você pega um corretor parceiro, você não senta na mesa com ele para dizer o seguinte: o que é que faz aqui? Uma estratégia. Uns 2 quartos? 3 quartos? A gente não lança no planejamento, quando? Né? Não entra na inteligência do negócio. Eu vim de uma reunião agora, né? Que a gente vai lançar em patamares. E eu achei muito interessante, um incorporador que eu prefiro não citar o nome, um produto que a gente brifou junto com o arquiteto e contratou uma empresa séria de pesquisa, né? Com o IM, né? Com a inteligência do mercado. E eu fui anotando tudo e no final perguntei, essa pesquisa foi feita quando a campo? Aí a menina da pesquisa falou, final do mês, eu falei, não, é de total relevância, eu preciso saber quando foi feito. Porque a Moura do B acabou de lançar em patamares. Perfeito. Um produto de 8.600. Então, se você fez a pesquisa em março, esse número está defasado, amiga. Uhum. Então, a imobiliária ela tem o poder de ter essa informação que, às vezes, uma empresa de pesquisa não tem. Então, não vai ter o a time. gente brifa para o incorporador, muitas vezes, o produto, a hora, o metro quadrado, o que é que o cliente está buscando, e isso tem um valor. Se a gente perder isso, é igual a gente botar um lobo dentro do galinheiro. A gente vai acabar com o setor imobiliário. A gente precisa de imobiliária forte. Imobiliária forte faz corretor forte e faz o incorporador muito mais preparado, muito mais capacitado. Concordo plenamente. E, de novo, eu diria que é uma luta que tem que ser feita. Eu acho que
O associativismo Perfeito. daqui é muito pobre. Concordo. É muito pobre. Há um olhar muito todos claro os setores, no que mas o no outro mercado tá imobiliário ganhando. a gente percebe mais. Né? Muito maior. Muito maior. E eu diria que muito maior que eu estou dizendo assim, que eu conheça, né? Deve ter outros que eu não conheço que possa ter algo igual. Mas no nosso é pouco o associativismo. Então, para discutir uma pauta dessa, Eu não sei se você vai lembrar, Zé. Acho que em 2014 eu tive lá na Elo. E aí Lembro. fui eu e juntou mais alguns donos de imobiliária, que eu não vou estar citando o nome. A gente começou uma conversa. Antes de eu entrar no carro, já tinha gente me ligando para ir de contra o que a gente tinha combinado. Pô, Eu Quer posso dizer- dar o nome porque Claro. aqui é para. Teve um incorporador em Patamares, né? Que estava a Lopes e mais 2 imobiliárias. A gente saiu de lá e eles queriam baixar a comissão para 2,5%. imagine, cara. E a gente saiu de lá dizendo que a gente só trabalharia a 3,5%. Antes de eu sair de Patamares na Ademar de Barros, que na época a Lopes era na Ademar de Barros, uma gerente comercial dessa incorporadora me ligou. Murilo, baixa a guarda, que você saiu, as outras 2 imobiliárias se juntaram no estacionamento e falou, a Lopes mantém 3,5%, a gente aceita 2,5% e tira a Lopes, que é a Lopes que está vendendo mais. Olha que loucura, cara. E não sabe que é ruim pro próprio negócio. Isso eu nunca tive com o Zé. Toda vez que eu combinei alguma coisa com o Zé, sempre a gente honrou. É 3, é 3, é 3,5, é 3,5. Vai pagar X, pagar X pro Porque corretor. depois, cara, isso daí é saudável pro incorporador. O incorporador tem que entender que esse trabalho, essa política igualitária, ela é boa para as duas partes. Perfeito. Né? Se você vai fazer uma coisa é o atendimento da Lopes e o atendimento da Elo. Aí cada um vai fazer a capacitação o melhor possível, que no rodízio lá de chegada do cliente no stand, o cara que for mais preparado vai ganhar o cliente. Isso aí é uma coisa. Mas você partir já para o lançamento com as condições já organizadas, alinhadas e sendo equilibrada para todo mundo, quem ganha é o incorporador. Perfeito. Né? Eu assim, Dimitri, só para a gente entender um pouco, né? Porque às vezes o corretor e o incorporador, ele não vê o papel da imobiliária. Quando a gente lança um produto, vamos supor que cada um fosse dono de uma imobiliária aqui, e eu estou remunerando meu corretor 1,05. Você vira para o meu corretor e fala, vou lhe dar 2%, porque foi uma venda que chegou de graça para você. Sim. Se a gente começar a canibalizar isso, começa a perder inteligência no negócio. Sim. Porque todo mundo está de olho no resultado final e todo mundo está perdendo o poder de investimento. Claro. A imobiliária ela tem que investir pesado. A gente estava falando de IA quando estava com o microfone fechado aqui, entendeu? Então, se o corretor não entender que o papel é fundamental, é a mesma coisa do corretor vender pela Lopes, eu ficar com a comissão e não passar a parte dele. Então, seria no mínimo desonesto. E pela parte do incorporador, às vezes ele pensa muito mais no resultado imediatista, e quando o dono de imobiliário ou o corretor fala o que está doendo, o incorporador ele não tem essa visão tão aberta, né? Ele acha que não, o resultado tem que vir. E quando a gente fala que a gente divide placa, às vezes 2 imobiliárias dando plantão, eu prefiro muito mais dividir plantão com imobiliária do que às vezes estar sozinho. Por quê? Porque quando você está sozinho, o resultado só está sobre você. E às vezes pode ter sido um pênalti do produto. O mercado pode estar num momento ruim. E a gente vive uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Então a Elo pode estar na frente, depois a Lopes está na frente, depois a Rimax passa, depois outra imobiliária passa. Isso é totalmente saudável quando a gente já está no mercado há 20 anos. A gente não vai ser campeão sempre. A gente tem que estar contribuindo com o resultado para o incorporador.